Acho que é um feliz encontro e basicamente é isto. Vou assistir agora com muito interesse e com muita atenção e passava, creio que, a palavra à nossa moderadora, a professora Ivone Moreira. É certo assim, não é? Ok, muito obrigado mais uma vez. Professor Ivone Moreira, faz favor. Muito obrigada, professor. Obrigada por esta introdução, obrigada pelas palavras, obrigada por este convite ao CIEP, que me dá muito gosto. Passarei então agora à grata tarefa de apresentar os intervenientes nesta sessão, agradecendo mais uma vez a sua participação. Agradeço imenso ao professor António Paim, de quem sou profundamente amiga e a quem o Instituto deve muito. Começarei por apresentar o professor António Paim. Nasceu em Jacobina, na Bahia, no Brasil, em 1927. É graduado em Filosofia pela Universidade de Lomonosov, de Moscovo, e depois graduado em Filosofia pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. É autor de extensa obra de Filosofia e História, que será descrita na apresentação do livro por alguém muito mais qualificado que eu para o fazer, e é membro do Instituto Brasileiro de Filosofia, da Academia Brasileira de Filosofia, da Academia das Ciências de Lisboa, do Instituto de Filosofia Luso-Brasileiro, entre muitas outras entidades. Passo agora à apresentação do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que também nos honrou durante vários anos com a sua participação aqui nos seminários do IEP, onde por 2 vezes pelo menos nos deu a honra de lecionar aqui e que nos dará hoje o privilégio de apresentar o livro do professor António Paim. O professor Ricardo Vélez Rodrigues nasceu em Bogotá, na Colômbia, é naturalizado brasileiro, é licenciado em Filosofia pela Universidade Javeriana, mestre e doutor em Filosofia pela PUC e Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, pós-doutorado em Ciência Política pelo Instituto de Pesquisas Políticas Raymond Aron, de Paris, autor de mais de 30 livros, na sua maioria sobre a história do pensamento político. Finalmente, gostaria de apresentar o editor, que pela primeira vez nos dá a honra de participar em atividades do Instituto, e esperemos que não seja a última vez. Portanto, o senhor Dr. António Roberto Batista, que nasceu em São Paulo, no Brasil, que é médico, da Escola Paulista de Medicina, graduado em Saúde Pública da Universidade de São Paulo e mestre em Ciências da Sociologia da Universidade de São Paulo também, e é o editor. Passo a palavra neste momento justamente ao Dr. António Batista, que nos dará o gosto de apresentar brevemente o livro. O Sr. António Batista dispõe de 5 a 10 minutos para fazer esta apresentação, tanto quanto nos informou, seria este o tempo que estaria a contar para fazer esta apresentação. Portanto, passo a palavra ao Dr. António Batista. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Tá. Eu vou, naturalmente, retribuir os agradecimentos de forma muito rápida. Gostaria de me deter um pouco mais, mas para nós não perdermos tempo, vou agradecer o convite, né, do professor Spada. Fico muito satisfeito em encontrar algumas pessoas aqui que, como João Pereira Coutinho, meu querido amigo, que eu admiro tanto como pelos escritos que tem. O professor Spada, também, como ele já ressaltou, tive a honra enorme de publicar um livro dele aqui no Brasil, que é o Liberdade como Tradição, um livro muito interessante. E, por incrível que pareça, conheço agora visualmente, porque eu só conhecia por e-mail e telefone, a Juliana, filha do professor Paim. Eu conhecia a sua irmã, né? A Maria Augusta, mas a Juliana eu nunca tinha visto assim ao vivo e a cores, né? Então é um prazer enorme conhecê-la, lembrando, inclusive, o enorme orgulho que o professor Paim tem das 2 filhas, né? E com certeza merecido, né? Pelo que eu sei, do que ele conta. E, bom, então agradecendo a presença e a oportunidade e a satisfação de trazer a vocês o livro do nosso querido amigo, né?
e que é uma obra central da enorme obra do professor Paim. Eu vou me referir especificamente ao livro como publicação, porque depois o conteúdo propriamente dito, o conteúdo intelectual do livro, será melhor explicitado pelo Ricardo, né? Que é um conhecedor bem mais aprofundado da matéria e que vai poder nos brindar, espero eu, com um tempo maior, desde que eu contenha a minha palavra aqui nos limites propostos, né? E eu queria dizer o seguinte, quanto à obra do professor Paim, este livro faz parte de um conjunto de obras que nós já publicamos dele. Ela tem uma característica interessante, que certamente vocês conhecem, que essa obra ela sempre nos traz a descrição e a história de ideias de forma não apenas, vamos dizer, intelectualizada, não apenas como ideias desencarnadas da realidade, mas sempre acompanhadas do seu desenvolvimento histórico, das referências aos personagens que carregaram essas ideias e que lhes deram consequências em sociedade, o que torna, obviamente, o livro muito mais agradável e também de um conteúdo do qual se extrai uma visão muito melhor da história do Brasil, da história de como essas ideias se desenvolveram no Brasil. Ele aborda, inclusive, essa interface Brasil-Portugal através de diversos personagens relevantes. Ele tem me cobrado que publique algumas coisas de Silvestre Pinheiro Ferreira, né? Que é o primeiro elaborador de doutrina constitucional no Brasil, com Dom Pedro I, quarto aí de Portugal, primeiro lá no Brasil, e depois também das primeiras ideias constitucionais no Porto, né? se eu estou bem lembrado. Né? Então, essa característica da obra do Paim de abordar ideias, desdobramento das ideias, referências intelectuais dessas ideias, referências dos personagens que encarnaram essas ideias no andar dos fatos, né? Dá uma característica muito especial à obra do Paim, torna mais agradável e é uma marca que nós vemos reproduzidas em diversas das suas obras, né? Ele tem uma preocupação muito grande com a historiografia brasileira, que ele considera que vem sendo, de certa maneira, massacrada nas últimas décadas por diversas distorções de caráter intelectual que ele bem conhece. Essa preocupação com a historiografia ele manifesta, mas principalmente ele se contrapõe com o seu exemplo. Então, ele é considerado talvez o maior historiador das ideias no Brasil, das ideias políticas, filosóficas, tudo mais, e traz uma contribuição muito original. Né? Nós editamos alguns livros, que eu vou citar rapidamente aqui do Paim, que ilustram isso que eu estou dizendo. O primeiro deles foi escrito, inclusive, em Portugal, embora publicado posteriormente no Brasil. Foi o primeiro livro que nós publicamos do Paim, na época, num acordo com a Vida Editorial, com a qual nós estávamos e continuamos, de certa forma, ligados, que é o Marxismo e Descendência, né? Cuja capa está aqui, com Stalin dando um tchauzinho aí para os amigos, né? na capa, né? Tchauzinho que deve ser de arrepiar um pouco os instintos, né? E que o Paim conheceu muito bem, porque ele viveu como vocês sabem, viveu na União Soviética no período de transição, inclusive, de Stalin, e uma marca que ele sempre coloca nos seus relatos é o surgimento do relatório Khrushchev, que foi a marca que o levou a começar uma revisão, inicialmente, a respeito da sociedade despótica, das ações do stalinismo a qual ele
havia vinculado, ele era um quadro do Partido Comunista na época, e depois uma revisão do pensamento filosófico também, que fez através do que ele chama de uma terapêutica kantiana, né? Ele começou pelo Kant durante muito tempo e foi se espraiando pela filosofia até se tornar um pensador original, como todos sabemos que é hoje. Em seguida, nós publicamos A Querela do Estatismo, né? Que está aqui com, inclusive, o Marquês de Pombal aí na capa, né? A Querela do Estatismo, ele destaca muito essa força do estatismo, do Estado com mão pesada, né? Que caracterizou o Brasil, principalmente a República, né? O Brasil tem essa peculiaridade de que o Império era mais democrático, mais liberal do que foi depois a República, né? Que veio carregada com uma outra chave do pensamento do professor Paim, que é a ligação entre o positivismo, que teve uma influência tão forte no Brasil, e o marxismo, que ele considera que são meio que irmãos, né, nas suas origens, provavelmente sansimonianas e tal, e, ele fala sobre os desdobramentos do positivismo no Brasil. Aliás, o Raymond Aron, que é bem conhecido aí de vários de vocês, o Ricardo particularmente estudou muito o Aron, que eu sei, ele cita, acho que naquele livro do Ópio dos Intelectuais, que o Brasil foi o único país que levou muito a sério algumas ideias do Augusto Comte, inclusive a igreja positivista, né, que vigorou aqui no Sul, e o surgimento do pensamento castilhista no Sul, né, que era basicamente um positivismo, e as próprias intervenções recorrentes militares no Brasil foram feitas em nome da influência que o positivismo teve na formação dos nossos militares, né? Acho que hoje já não, eles já esqueceram um pouco o Augusto Comte, mas durante muito tempo ele foi o positivismo foi a referência principal da ideia de sociedade que os militares brasileiros carregavam e que permeou a República, né? Depois, uma outra obra do Paim, fundamental, né, que é Momentos Decisivos da História do Brasil, onde, com uma frase que me pareceu o eixo principal deste livro, ele diz que o Brasil, num certo momento, fez a opção pela pobreza, né? A opção pela sua pobreza, né? O Brasil optou por uma maneira de enxergar a sociedade que o afastou dos caminhos naturais da Revolução Industrial, de tudo isso. Ele atribui muito desse efeito à Contra-Reforma, né? Aliás, o Paim é de família presbiteriana, então ele me considera assim meio jesuítico ainda, né? Ele é uma brincadeira entre nós, porque você continua me considerando meio jesuíta. De fato, eu sempre tive a vida inteira uma certa ligação com os jesuítas, não excessivamente próxima, mas sempre tive, né? E o Paim, ele considera, então, que a Contra-Reforma, a Inquisição e tudo isso teve uma influência no Brasil da condenação do lucro e por aí vai, e nós optamos por caminhos que impediram a modernização e o desenvolvimento do Brasil. A modernização sempre veio através de surtos autoritários, né? Ele estudou muito Oliveira Viana, vai nesse eixo, né, dos surtos autoritários modernizadores no Brasil, né? E é interessante, né, o pensamento oliveiriano, não sei se ele é acompanhado em Portugal, mas ele tem uma visão que eu considero curiosa a respeito da trajetória política a ser seguida, porque ele diz ter como objetivo uma sociedade liberal, mas ele acha que para chegar a uma sociedade liberal tem que haver um autoritarismo que prepare a sociedade para vir a ser liberal, né? Então, tem uma expressão que certamente o Ricardo vai lembrar, que é utilizada pelo Oliveira Viana, não está me ocorrendo agora, mas que retrata
esse movimento. Me parece um movimento muito parecido com quem pretende chegar à sociedade sem classes, sem Estado, através de uma ditadura do proletariado, né? Geralmente, essa passagem, tanto no caso dessa reforma autoritária, como no caso da trajetória marxista, acaba patinando ali na fase intermediária da ditadura, do autoritarismo e do despotismo e não sai nunca mais de lá, né? Então, essa é a comparação que eu faço. E esse livro retrata, como eu disse, esses momentos decisivos em que nós podíamos ter tomado uma decisão diferente que reforçasse o desenvolvimento do país e não a tomamos por determinados preconceitos culturalmente estabelecidos, históricos e tudo mais. Depois foi publicado também o Patrimonialismo Brasileiro em Foco, né? Que basicamente foi escrito pelo Paim. Ele pediu alguns comentários, algumas observações, algumas opiniões assim de leitura crítica a mim, ao Ricardo, ao Paulo Kramer, que é um cientista político lá da Universidade de Brasília, que já se aposentou também. É um clube de aposentados, no fundo, né? Então, e, e nós contribuímos, assim, modestamente, com opiniões, com palpites e tudo mais, e ele generosamente nos colocou como coautores do livro, né? Nós tivemos uma participação, mas coautoria faz parte da generosidade do Paim. Na verdade, o cerne do escrito, inclusive relacionando com a experiência russa, em relação ao patrimonialismo brasileiro e assim por diante, é do Paim. Depois nós publicamos também Liberdade Acadêmica e Opção Totalitária, né? Que é um retrato de um grande conflito intelectual que ocorreu na PUC do Rio de Janeiro, quando uma professora, colega do Paim, foi proibida de colocar um texto do Miguel Reale, na época, nos textos destinados à leitura dos alunos. Miguel Reale para o meio intelectual brasileiro, um filósofo importante, fundador, inclusive, de instituições de filosofia, muito admirado pelo Paim, que conviveu com ele e tudo mais, mas como ele tinha tido algumas participações políticas vinculadas ao governo militar, que era o único governo que se tinha na época, não dá para colaborar com outro, né? E também ele tinha uma origem de juventude como integralista, né? Assim como o Paim tinha origem de juventude de comunista, não é certo? E todos tiveram essas doenças doenças infantis, né, da ideologia e tal. Quase todo mundo passou por isso. Eu costumo brincar dizendo que eu escapei, porque na época da Guerra Fria eu só lia as seleções do Reader's Digest, então eu nunca adotei o socialismo ou o comunismo, porque eu recebi logo pronto aquele prato feito de que se tratava de um despotismo terrível, de uma sociedade de difícil, que coibia a liberdade e tudo mais. Então, eu fui salvo pelas seleções do Reader's Digest, mas quase todo mundo passou por essa fase de esquerda ou de integralismo, no caso. O integralismo brasileiro nunca foi necessariamente antissemita ou racista, tinha uma vertente que era do Gustavo Barroso, né? Mas o grosso do integralismo brasileiro ligado ao Plínio Salgado, você pega fotos da época, aquilo é aquele mosaico de cores, né? De raças e tudo mais, típico da sociedade brasileira, portanto, não havia esse viés propriamente. Mas o pecado que era apontado no Miguel Reale, um deles era esse. E isso gerou uma polêmica terrível sobre a liberdade acadêmica, que se espraiou para os jornais, com duelos nos jornais a respeito da censura que havia sido exercida sobre a professora Ana Mug, na época, que foi a autora. Ela pediu demissão, o Paim pediu demissão, e ele compilou tudo isso num livro
com os artigos, com as manifestações, com os apoios, com os exemplos de covardia moral que a gente assiste frequentemente nessas situações, né? Onde o reitor foge da sua responsabilidade de defender determinados princípios da universidade e tudo mais. E é um livro interessante porque é quase que o ovo da serpente de um processo que, pelo menos no Brasil, se espraiou bastante do tal patrulhamento ideológico, né? Que é a expressão que se usa hoje. Bom, e finalmente o nosso livro do qual nós falamos hoje, que é História das Ideias Filosóficas do Brasil, que é este volume aqui, é um volume de 660 páginas. Essas florzinhas amarelas bonitinhas são as flores do pau-brasil, tá certo? Para dar a ideia de Brasil, né? Isso implantado no Brasil, e aquela é uma coruja esculpida em madeira, que foi fotografada e sobreposta, né? O pai não gostou muito da coruja, para ser franco. Mas, e essa corujinha, nós pensamos inicialmente em fotografar, mas a coruja brasileira, que se chama coruja buraqueira, né? Ela já começa com um nome um pouco atrativo, né? E ela não é uma coruja muito bonita, ela não é uma coruja assim que Hollywood se interessaria, por exemplo. É uma corujinha meio feinha, né? E tal. A corujinha buraqueira nossa não chega a causar grande impressão, não é uma coruja daquelas do Harry Potter, assim, que poderia impressionar numa capa, né? E aí nós optamos por colocar a coruja esculpida em madeira, né, mostrando que a sabedoria trabalhada por mãos humanas, vamos dizer assim, já que a coruja é o símbolo da sabedoria. Esse livro ele é a conjunção de 2 volumes, né? O primeiro volume, né, que o Paim intitula, ele costuma dividir em partes, né, as suas obras, que seriam os problemas com que se defrontou a filosofia brasileira, e depois, no segundo volume, ele fala das correntes filosóficas. Então, com a citação dos grandes autores de filosofia, os grandes pensadores franceses e outros, da onde vêm as principais vertentes da filosofia, como ela se desenvolveu no Brasil, voltando àquela questão que o Paim aplica como se fosse aquela frase do Ortega y Gasset: eu sou eu e as minhas circunstâncias. As teorias, as ideologias, elas são elas próprias e as circunstâncias em que elas se inserem, né? Então, ele observou muito isso com o marxismo, na época que ele se dedicou ao marxismo, o marxismo da forma como ele se desenvolveu na União Soviética, o marxismo cientificista lá na França, como é que ele se implantou em sociedades com características e culturas diferentes, as suas nuances, né? Então, a frase com que eu vou encerrar a minha intervenção, para não tomar mais tempo, que pode ser melhor aproveitado pelo Ricardo, onde ele diz: as filosofias nacionais distinguem-se umas das outras pelos problemas a que dão preferência. Então, os problemas a que essas filosofias nacionais estão dedicadas, embora bebendo muitas vezes em fontes de origem semelhante, esses problemas aos quais elas são aplicadas dá uma natureza específica, uma característica própria às filosofias nacionais. Então, pelo conjunto das poucas obras que eu citei, vocês podem ver que o Paim, além de ser dedicado aos seus estudos filosóficos, à história do pensamento no Brasil em particular, ele é um homem sempre muito dedicado ao Brasil, né? Às coisas brasileiras, né? Como todo bom baiano, né?
tem assim, os baianos só são mais dedicados do que ao Brasil à própria Bahia, né? Tanto que não estranhe se vocês escutarem um baiano, como eu escutei muitas vezes amigos meus, dizendo assim: isso é a melhor coisa do mundo, ou a maior coisa do mundo, maior até na Bahia, né? Eles falam assim como se fosse uma coisa. E o Paim tem essa característica de dedicação ao pensamento brasileiro, à história do Brasil e tudo mais, que marca muito a sua presença no mundo intelectual. Esta é a 6ª edição, como vocês viram. Eu pesquisei as edições anteriores, que existiram, mas que não deixaram rastro, não se encontra nem naquela central eletrônica dos sebos, né, da estante virtual e etc., você pesquisa e não encontra mais as obras anteriores, que são 5 edições anteriores. A primeira foi em 67, depois 73, 84, 86, 96 e agora esta, né? As edições anteriores não se encontram. Os prefácios de cada uma delas, como fazem parte dos arquivos pessoais do Paim, esses prefácios estão contidos no livro agora publicado, assim como uma apresentação muito bem elaborada pelo Ricardo, onde ele faz um apanhado geral de toda a obra do Paim, né? E uma obra constituída por muitos livros, muitos ensaios, muitos artigos. Aliás, um perfil de atuação parecido, né, com o do Spada, que eu leio frequentemente os artigos lá no Observador, com o do João Pereira Coutinho, que, como eu não assino a Folha, tem um amigo meu encarregado de recortar os seus artigos para me passar, porque esses eu faço questão de ler. E vejo, vocês têm mais ou menos a cobertura dessas 3 áreas da mesma forma, né? Artigos, ensaios, livros, coisas mais de momento e coisas também de maior profundidade e maior durabilidade intelectual. Então, Muito acho obrigada. que com isso já deve estar estourando o tempo aí, né, Ivone? Muito obrigada, professor, muito obrigada. Foi uma excelente apresentação da obra do professor Paim, que esteve na responsabilidade da sua edição. Nós agora passaríamos a ouvir o próprio professor Paim falar sobre o livro e depois ouviremos o comentário e a explicação do Sr. professor Ricardo Vélez Rodrigues. Sou Antônio Paim, autor do livro História das Ideias Filosóficas no Brasil, que é, na verdade, um retrato do que poderia ser chamado de filosofia brasileira. Nós definiríamos a filosofia brasileira como da seguinte maneira: tem sido uma meditação sobre o homem com vistas ao pleno esclarecimento da cultura moderna, portanto, nos marcos dos problemas fixados pelas filosofias estaduais. As filosofias estaduais, elas exigiram uma certa movimentação na apresentação da história da filosofia. A história da filosofia teve que ser consubstanciada em alguns, não fechado, mas uma certa privacidade, uma certa separação. Então, seria uma perspectiva filosófica a partir da qual
se constituem os sistemas. Quer dizer, a perspectiva filosófica são, na verdade, até agora, duas. A filosofia transcendente e a transcendental. A transcendente supõe, o ponto de partida dela, de que o que aparece precisa de um suporte. Então, tem a categoria fundamental, a categoria da substância. O universo, quer dizer, o que seria o conteúdo da história da filosofia, ela se subdivide no que chamou de os sistemas e os problemas. Os sistemas, a experiência histórica mostra que eles têm uma vida efêmera, eles são transitórios. E o que é permanente e que permanece são os problemas que o próprio sistema suscita e que são estudados presentemente pelas filosofias estaduais, pela filosofia nacional. Então, o meu objetivo seria tratar da filosofia brasileira. O que se busca aqui é um retrato da filosofia brasileira. O que a gente tem para... Não podemos afirmar uma doutrina do que seria a filosofia brasileira. O que ela tem sido, quer dizer, é uma certa transitoriedade. Quer dizer, tem sido uma meditação sobre o homem, com o objetivo de nos balizar cada vez melhor o entendimento da cultura, da forma como ela se apresenta, que no fundo a cultura é um retrato, a cultura filosófica é um retrato do que resulta dos problemas meditados pela filosofia nacional, como no caso a filosofia brasileira. Então aí, nesse livro aqui, resumidamente, nós tratamos caracterizamos a estrutura dos problemas estudados pela filosofia nacional, no caso brasileira, em dois grandes blocos. Um grande bloco que seria sob a influência da filosofia francesa, na época sob o domínio, sob a influência do Cousin, quer dizer, em 1830 houve uma revolução na França e que levou ao poder uma outra vertente, um outro grupo o grupo representativo do que seria os tradicionais, monarcas, as monarquias se subdividem, os Orleans e os Braganças. Então, com base nessa coisa, acendeu, quer dizer, houve primeiro um fim do domínio com o fim da Revolução Francesa, quer dizer, concluída a Revolução Francesa, vieram para o poder
chamados Ultra, que era uma tentativa de reconstituir, de voltar para o antigo regime. Isso não deu certo, então veio agora um grupo liberal, liderado pelo Curzon, Victor Curzon. Então, eu acredito que esse é sucintamente, seria o conteúdo, tem duas grandes vertentes, além, agora nós estamos vivendo sob o Curzon, sob a influência do Curzon, e adiante. Esse é um grupo muito interessante em matéria de filosofia. Eles argumentam, só um argumento, só uma lembrança aqui de um argumento, como esse grupo trabalhava. Quer dizer, a França viveu sob ameaça entre aspas, de ter que enfrentar a caracterização do homem como um autômato, uma espécie de máquina que reage à influência externa. Então, o Maine de Biran, que é um colaborador próximo do Curzon, ele o Biran resolveu, se deu o trabalho de medir aqueles atos que resultariam da própria vontade do sujeito, que, portanto, não tem influência nenhuma da exterioridade. Quer dizer, ele provou objetivamente a superioridade dos movimentos provocados pelo homem mesmo, pela personalidade, e não influenciado pelo meio. É um caminho da refutação, os tipos de refutação que eles adotaram é uma imbatível. Eles fizeram uma abordagem realmente revolucionária. Eu tenho a impressão que eu dei uma ideia do que foi o objeto do que seria a filosofia brasileira nessa primeira etapa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Ora, tivemos o gosto de ouvir o professor António Paim, que todos nós, o saudoso professor António Paim, que todos nós de quem todos nós temos saudades de ouvir pessoalmente, mas que com a nossa situação atual nunca seria possível, mas tivemos este privilégio de o ouvir agora. E eu agora passaria a palavra ao professor Vélez Rodrigues, e iria pedir-lhe que usasse de 20 minutos no máximo para 15 a 20 minutos para nos fazer uma apresentação, para depois termos alguma oportunidade de responder a algumas questões. Muito obrigado. Vou somente me limitar a 20 minutos. Comemoramos hoje o lançamento da 6ª edição da obra do Antônio Paim, intitulada História das Ideias Filosóficas no Brasil, que constitui um clássico do pensamento brasileiro. Destacarei nesta apresentação 3 pontos. Primeiro, o significado desta obra para a meditação brasileira do ângulo metodológico. Segundo, a amplitude com que o autor analisa a história das ideias filosóficas no Brasil. Terceiro, um roteiro para o Brasil encontrar o caminho do progresso e da liberdade, segundo Antônio Paim. Sinto-me honrado em participar desta solenidade na modalidade virtual, em companhia do meu amigo e mestre Antônio Paim,
com a presença do professor doutor João Carlos Espada, meu amigo de longa data, diretor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, com a coordenação da professora doutora Ivone Moreira, docente e pesquisadora da mesma universidade, e com a presença do doutor Antônio Roberto Batista, meu amigo, fundador e diretor da editorial Tábula de Campinas. Quero saudar a Juliana Paim, filha do professor Paim, que tenho a felicidade de vê-la aqui presente, e o meu amigo Leônidas Selmanovics, que ontem estava completando 60 anos. Meus parabéns. Primeiro, significado da história das ideias filosóficas no Brasil de Antônio Paim para a meditação brasileira em relação à metodologia utilizada pelo autor. Antônio Paim sistematizou e pôs em prática as etapas que Miguel Reale tinha assinalado para a abordagem dos autores, evitando o extremo apologético decorrente da seleção dos pensadores por afinidades temáticas, em face das posições doutrinárias do pesquisador. Partindo da retomada da ideia de Nicolai Hartmann, da dimensão da filosofia como problema, Miguel Reale pôs em prática a metodologia da busca da temática central da obra dos pensadores, nas pesquisas realizadas no Instituto Brasileiro de Filosofia, criado por ele em 1949. A instituição, frisa Antônio Paim, buscou congregar os pensadores das mais diversas tendências, inaugurando uma prática não discriminatória e criando o hábito da condução do debate filosófico no ambiente de integral serenidade. Ao antigo espírito polêmico, que alimenta como valor primordial a conquista da vitória no combate, sobrepôs-se o empenho de aprofundamento dos temas e problemas suscitados. A par disto, o professor Reale, presidente do Instituto, elaborou um método para o exame do pensamento brasileiro de comprovada eficácia. Consiste, primeiro, em identificar o problema ou os problemas que tinha pela frente o pensador, prescindindo da busca de filiações a correntes. Segundo, em abandonar o confronto de interpretações e, portanto, o cotejo das ideias do pensador estudado com outras possíveis para eleger entre uma ou outras. E terceiro, em ocupar-se preferentemente da identificação de elos e derivações que permitam apreender as linhas de continuidade real da nossa meditação. Com semelhante espírito, alguns estudiosos conseguiram preencher lacunas, promover a reedição de textos e estabelecer novas hipóteses de trabalho. Eu destaco a originalidade desta metodologia de Paim e do Reale, porque se abre ao estudo de qualquer pensador. Se Satanás fizesse filosofia, poderíamos aplicar esta metodologia. Senhor Satanás, qual é o seu problema? E qual é a solução que o Senhor dá ao seu problema? Isso é universal. E no contexto das filosofias latino-americanas, esta metodologia foi uma tremenda novidade, porque estavam nas historiografias das ideias muito contaminadas da ideia de filiar o pensador de entrada a uma determinada escola e brigar com ele ou apoiá-lo incondicionalmente. A metodologia de Reale e do Paim, portanto, é uma metodologia aplicável a qualquer pensador e a qualquer contexto. Da aplicação dessa metodologia de pesquisa à evolução do pensamento brasileiro do século XIX, no que tange à meditação dos principais pensadores do período, chegou-se à conclusão de que a velha tendência do cientificismo ensejada pelo ciclo pombalino já tinha sofrido uma crítica fundamentada da parte de um grande pensador luso-brasileiro, Silvestre Pinheiro Ferreira. Como frisei em ensaio publicado em 1985, os temas da consciência e da liberdade ocuparam o foco do debate filosófico efetivado no Brasil ao longo do século XIX.
a partir das bases firmadas pela meditação de Silvestre Pinheiro Ferreira, os pensadores ecléticos procuraram dar uma resposta de tipo espiritualista à problemática do homem. Os filósofos brasileiros desse período inspiraram-se no ecletismo espiritualista francês, formulado, como destacou Paim na sua fala, por Maine de Biran e divulgado por Victor Cousin, que possibilitou superar o extremo sensualismo de Condillac. O pensamento dos primeiros reveste-se de originalidade que tinham as circunstâncias históricas do Brasil no século XIX. Ficou superada nos nossos pensadores do ciclo eclético a tendência do cientificismo pombalino, abrindo, destarte, uma perspectiva espiritualista para entender o homem brasileiro com referência às temáticas da consciência e da liberdade. A respeito, frisa Paim, logrou-se estabelecer os vínculos de Tobias Barreto com o momento do ecletismo e as dimensões efetivas que veio a assumir a corrente de filosofia por ele criada, o culturalismo, que ocupa posição destacada em nossa meditação contemporânea. Revelou-se, deste modo, a existência de uma corrente de filosofia que corresponde ao amadurecimento de uma vertente que tem ainda raízes mais antigas. A densidade filosófica desse diálogo no tempo pode hoje ser comprovada sem maior dificuldade graças à reedição dos textos nucleares e à reelaboração dos correspondentes estudos monográficos. Destaquemos que a corrente culturalista fundada por Tobias Barreto e continuada por Miguel Reale, Antônio Paim, Luiz Washington Vita, Jacir Meneses e outros, completou já mais de 100 anos de existência. Segundo, a amplitude com que Antônio Paim analisa a história das ideias filosóficas no Brasil. É de fato abrangente a análise do Paim em face dos problemas levantados pelas várias correntes de pensamento que foram se sedimentando na meditação brasileira desde o século XIX. Tendo adotado a perspectiva transcendental kantiana, que já tinha inspirado a meditação de Tobias Barreto nos primórdios da corrente culturalista, na Escola do Recife, Paim não se furtou a estudar os problemas colocados pelas várias correntes de pensamento, inclusive as tributárias da metafísica escolástica e do cientificismo de inspiração pombalina, que nos começos do século XX inspirou a versão positivista do marxismo sob a influência de Leônidas de Rezende. A obra do Paim percorre, assim, todas as correntes filosóficas que foram aparecendo na nossa meditação, desde o ponto de partida com o empirismo mitigado do ciclo pombalino, no capítulo 1º da obra, passando pelo ecletismo esclarecido e os primórdios do kantismo, no capítulo 2º da história das ideias filosóficas que estamos resenhando, pela filosofia católica do século XIX, no capítulo 3º, pela emergência de novo ponto de vista na consideração da pessoa humana no seio da Escola do Recife, com Tobias Barreto, Silvio Romero e Arturo Orlando, se nutre do neocantismo, capítulo 4º, e analisando a revivescência de novo surto cientificista nos ciclos positivista e marxista, fenômeno que se estende até os dias de hoje com a versão positivista do marxismo, capítulo 5º. A fecunda jornada intelectual do nosso autor em História das Ideias Filosóficas no Brasil culmina com a busca de uma subjetividade profunda, ao ensejo do estudo detalhado de tendências que se formaram ao longo do século XX, como o neopositivismo, a filosofia das ciências, a fenomenologia, o existencialismo, a filosofia católica e a escola culturalista. Capítulo 6. Terceiro ponto e último da minha apresentação. Um roteiro para o Brasil encontrar o caminho do progresso e da liberdade, segundo Antônio Paim. A obra intelectual do nosso mestre Paim não ficaria completa se não se fizesse referência ao seu aspecto doutrinário
no sentido conferido na França a este termo para designar o trabalho de autores como Pierre-Paul Royer-Collard e François Guizot. Os doutrinários franceses, como escrevia Ortega y Gasset, foram o que de mais interessante ocorreu na Europa no século XIX, no sentido de que não ficaram apenas na reflexão teórica acerca da liberdade, mas partiram desassombrados para construir as instituições que a garantissem. Essa condição, herdada por Alexis de Tocqueville e que Raymond Aron identificava como característica do intelectual engajado, está presente também na pesquisa do Paim. Ele tem contribuído para o aperfeiçoamento das instituições do governo representativo como meio de garantir o exercício pleno da liberdade na vida pública brasileira e na vida da sociedade. Nesse contexto, o nosso autor não se tem poupado de participar da vida político-partidária, com a sua atividade de assessoria e de consultoria. Fruto dessa ação é a sua obra intitulada Momentos Decisivos da História do Brasil, já na terceira edição. No prefácio à segunda edição da obra, ao registrar que a elite brasileira não conseguiu consolidar, infelizmente, as instituições do governo representativo no final do século XIX, tendo reforçado, pelo contrário, o estatismo no ciclo republicano, perdeu a oportunidade de que nos tornássemos uma nação rica. A propósito desse desacerto, frisa Paim, levo em conta o fato de que, se tivéssemos seguido o caminho apontado pelo empreendimento açucareiro do século XVII, muito provavelmente continuaríamos superando os Estados Unidos como se dava naquela centúria, ao invés de nos deixarmos ultrapassar, cavando sucessivos distanciamentos daquela nação que nasceu junto conosco e diante da qual até então ocupávamos lugar de vanguarda. Antônio Paim adiantava nos seguintes termos o ponto de chegada da sua reflexão no mencionado prefácio. A conclusão do livro é a de que, nesse conjunto de desacertos, criamos uma estrutura destinada à preservação do status quo, o estado patrimonial, que se tem revelado imbatível. Seu último feito consistiu precisamente na cooptação do Partido dos Trabalhadores, a organização que parecia destinada a minar seus fundamentos, notadamente no que respeita às relações do mundo do trabalho, onde o patrimonialismo havia estruturado o sistema inamovível, com absurdos tais como a sustentação de sindicatos com base em impostos. Ao contrário de corresponder àquela expectativa, continua Paim, seria justamente o PT que empreenderia um passo que bem pode estar destinado a fechar-nos de vez a porta à realização daquele que seria o nosso autêntico projeto nacional. Trata-se de que haja conseguido enterrar de vez o projeto de constituição da AUCA. Ao invés de estarmos integrados ao que seria o provável desfecho do atual ciclo de globalização, a criação de mercado constituído pela junção dos Estados Unidos com a União Europeia, ingressamos num período de marginalização cujas dimensões e consequências serão certamente funestas. O roteiro liberal consistiria na superação do estado patrimonial apregoado, essa superação por Paim. Essa meta, no entanto, parece cada dia mais distante. Termino citando o meu amigo João Carlos Espada, que sintetizou belamente na sua obra a tradição anglo-americana da liberdade, o sentido íntimo da liberdade, entendida do ângulo liberal como uma disposição para desfrutar e usufruir um sentimento interior de felicidade, de celebração da vida e do privilégio de ser capaz de desfrutar um modo de vida próprio, que nos é familiar, que não
que não foi imposto a partir do exterior. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, professor Vélez Rodrigues, por esta excelente apresentação e também por ter respeitado tão simpaticamente o tempo que lhe foi dado, que infelizmente foi tão curto, podíamos ter aproveitado mais da sua lição, mas recordo, nós temos que encerrar a sessão mesmo às 18h20, pontualmente, no mais tardar às 18h20, porque temos aula a seguir a isto e, portanto, há pessoas daqui que têm que ir dar aula e portanto, não podemos alongar-nos. Exatamente por causa disso, temos várias questões aqui no bate-papo. Eu vou escolher a primeira questão, que me parece que já vai dar para ser uma resposta longa. Lamento e peço desculpa às outras pessoas que colocaram questões, mas provavelmente não vamos conseguir chegar a elas. E então, a primeira questão foi colocada por Guilherme Prado e diz o seguinte: António Paim sustenta que a República Brasileira foi mais autoritária que o Império, mas não teria sido a Constituição de 1822 um exemplo de despotismo esclarecido? Observem-se os casos do parlamentarismo às avessas e poder moderador. Portanto, eu agora passaria esta pergunta, que é tão interessante, para os nossos convidados, dando a cada um exatamente 3 a 4 minutos para responder a esta pergunta. Eu peço imensa desculpa, recordo que temos que terminar às 18h20. Portanto, passaria talvez ao professor Ricardo Vélez Rodrigues, que ainda há pouco se referiu a esta parte do texto do professor Paim, passaria e depois daria 3, 4 minutos para responder e a seguir passo ao Dr. António Batista. Muito obrigado. Bem, muito obrigado pela pergunta levantada pelo Guilherme Prado. É uma pergunta que coloca mais ou menos no mesmo patamar de poder absoluto o Império e a República. Sendo que eu daria a resposta que deu François Guizot na sua História da Civilização Europeia. Diz, olha, a grande solução é a solução de uma monarquia inspirada no espírito de garantir as instituições. Olhai para a monarquia brasileira. Certamente que se pode ler um beso autoritário, mas não há dúvida de que, no decorrer do século XIX, houve participação da sociedade de um modo, diríamos, limitado, mas uma participação da sociedade na representação e na gestão da coisa pública. Coisa que mudou definitivamente para mal no ciclo republicano, onde vamos encontrar a ideia de que o poder vem do saber e que não é necessário consultar as urnas. É muito mais autoritária a república do que o império. Encontramos uma frase que sintetizaria esse espírito republicano esclarecido, a frase do general Figueiredo: juro fazer deste país uma democracia e prendo e arrebento que se opuser. Então é o autoritarismo instrumental de que fala Oliveira Viana, que vingou no ciclo republicano. Muito obrigada, professor Ricardo Vélez Rodrigues. Passaria agora a palavra ao Dr. António Batista para ouvirmos também responder a Guilherme Prado. Repito a questão: António Paim sustenta que a República Brasileira foi mais autoritária que o Império, mas não teria sido a Constituição de 1822 um exemplo de despotismo esclarecido? Observem-se os casos de parlamentarismo às avessas e poder moderador. Eu acredito que a forma como eu coloquei tenha reforçado excessivamente a ideia em si, que é um pouco mais relativa, como o Ricardo colocou muito bem. Na verdade, o que o Paim valoriza sobremaneira, ou destaca, né, o erro de ter se esquecido, ou não se ter valorizado, não se ter aproveitado a experiência representativa do Império, né?
porque eram outros tempos, eu próprio não saberia fazer essa comparação, mas em detalhe, né? Mas a experiência representativa não foi devidamente aproveitada, né? E na República ela sofreu essa influência positivista que foi aqui destacada. É interessante que os grandes representantes do positivismo no Sul eram homens probos, né? Mas que não se incomodavam muito de roubar nas eleições, né? Eles não roubavam para enriquecer, né? Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, não eram cleptocratas, né? Mas não se importavam muito de falsear eleições, porque aquilo para eles não era importante. O sistema representativo não era visto com a devida importância. Eu acho que o Ricardo já respondeu melhor do que eu estou fazendo essa pergunta, mas queria destacar esse ponto apenas como acréscimo. O sistema representativo é o que está no bojo da preocupação do Paim. A ênfase da frase do autoritarismo talvez tenha sido excessiva e minha, né? Não tanto do Paim. Muito obrigada, Sr. Dr. António Batista. Eu creio que ainda temos tempo para mais uma questão. Há aqui algumas questões que me parece que iriam demorar mais algum tempo. Escolho aqui uma outra que foi agora colocada diretamente ao professor Vélez Rodrigues. A redemocratização do Brasil foi feita fortemente sob a influência das ideias intelectuais marxistas e pelas mãos de políticos progressistas, em mais este momento decisivo do Brasil, onde se encontravam os intelectuais políticos liberais. Portanto, isto é uma pergunta do nosso aluno de doutoramento, José Augusto Filho, que está a terminar connosco o doutoramento e que começou a sua aventura intelectual mais à esquerda e que agora, de facto, está a especializar-se numa área mais liberal, portanto, do pensamento liberal. Portanto, eu agora passaria a palavra diretamente ao professor Ricardo Vélez Rodrigues para esta questão, por favor. Desculpe, mas estão 3 minutos para responder. Muito obrigada. Bem, o processo de democratização brasileira começou, como destaca com muita propriedade Simon Schwarzman, um sociólogo que estudou do ângulo político o processo de abertura, no contexto do chamado autoritarismo instrumental. Quer dizer, faz-se um ato de força, mas esse ato de força leva à abertura dos partidos políticos e às eleições. Esse seria um pouco o modelo, um modelito autoritário liberal, um modelito de autoritarismo, mas que termina abrindo o diapasão para o jogo político. O que ficou faltando? A construção dos mecanismos da representação. Nós ainda no Brasil, hoje, fruto dessa abertura democrática, estamos vivendo sob o pacote de abril do general Geisel de 1967, que concentrou a representação nas regiões mais pobres do país que dependiam dos favores oficiais. Hoje, São Paulo é subrepresentado em face dos outros estados da federação, muito mais representado o Nordeste e o Norte do que o Sul e o Sudeste. Então, ficamos com uma representação viciada que nos atrapalha. A condição fundamental para o Brasil virar uma verdadeira república seria um novo pacto federativo. Obrigada, professor. Eu queria então agora resumir as outras duas questões que tenho e dar os últimos 3 minutos de intervenção, 4 minutos de intervenção, 2 minutos para cada um dos nossos participantes para responder a esta questão, se é que é possível, não é? E as duas questões são sobre o impacto ou a presença de alguns pensadores no ambiente intelectual brasileiro. Uma das perguntas é relativa ao pensador português Delfim Santos, qual o impacto dele no Brasil neste momento, e o outro é onde se encaixaria o pensamento de Vicente Ferreira da Silva e Mário Ferreira dos Santos dentro da tradição do pensamento brasileiro. Portanto, Delfim Santos, português,
outro, Vicente Ferreira da Silva e Mário Ferreira dos Santos, no Brasil. Muito obrigada. Passaria então a pergunta, esta pergunta provavelmente primeiro para o Dr. António Batista, dando-lhe 2 minutos para dizer alguma coisa que ache conveniente para esta altura. Peço desculpa por este tempo tão curto e depois passaria ao professor Ricardo Vélez Rodrigues. Do professor Ivone, eu agradeço que o tempo seja curto, porque eu confesso que tenho escasso conhecimento para responder a contento essa pergunta. Então, eu vou ceder o meu tempo ao Ricardo, porque são nomes que giram em torno de alguns comentários de alguns filósofos aqui, mas que eu não conheço o suficiente para opinar com procedência aí no assunto. Então, passo ao Ricardo. Principalmente o Mário Ferreira dos Santos é muito comentado, né? Mas confesso que não conheço a contento. Muito obrigada, professor. Professor Ricardo Vélez Rodrigues, então, passar-lhe a palavra. Impacto de Delfim dos Santos, Vicente Ferreira da Silva e Mário Ferreira dos Santos no Brasil. Bem, eu vou escolher dos três aquele que tem mais relação com o Brasil, nas estruturas brasileiras, que é Vicente Ferreira da Silva. Que, no sentido, Miguel Reale foi a maior vocação metafísica do pensamento brasileiro. Um homem que realmente criou categorias novas no contexto de uma aproximação da realidade brasileira. Então, no contexto de Vicente Ferreira da Silva, haveria a necessidade de cuidar mais da questão da liberdade. Ele se defronta e morre nesse momento em que vai começar o ciclo autoritário militar. E ele diz, o Brasil não precisa de ciclos autoritários, de ciclos de paternalismo estatal. É melhor cuidar a contento da liberdade, que ele vai definir e vai desenvolver no contexto de uma aproximação metafísica que eu considero de grande valor, próxima do pensamento grego. Ele se remonta a Platão e aos pensadores do ciclo órfico e tenta um pouco enveredar por esse caminho e apresentar uma possibilidade de leitura da realidade brasileira do mundo do século XX. Pena que ele morreu muito jovem, com 47 anos, morreu realmente sem dar um fecho na sua proposta filosófica. Quanto a Delfim Santos e o outro pensador é o Mário Ferreira. Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos está sendo muito estudado hoje pelos grupos neoconservadores. Bem, eu não conheço suficientemente a obra de Mário Ferreira dos Santos. E outro pensador é sim? Delfim. Delfim Santos. Delfim Santos, eu também não tive oportunidade de aprofundar muito. Tem um professor que frequenta muito os diálogos com o pensamento português, que é o professor José Maurício de Carvalho, que se dedicou a estudar o pensamento deste pensador português no contexto brasileiro. Não acho que seja muito forte a influência dele, embora a proposta filosófica dele seja muito original e de grande interesse, sobretudo na seara da pedagogia. Muito obrigada, Sr. Professor. Obrigada mais uma vez por ter respeitado o tempo. Eu agradeço a todos a vossa participação, agradeço muito especialmente aos nossos oradores, cumprimento a todos e tenho que encerrar esta sessão. Agradeço imenso a vossa participação, muito obrigada a todos e ficamos por aqui. Até uma próxima vez. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Obrigado, uma satisfação enorme esse convívio